Boa noite. Então, o que eu vou tratar hoje aqui, né, é a respeito de um livro que alguns já devem conhecer, dois irmãos que eram rabinos, né, Augustin Lehmann e Joseph Lehmann, e que se converteram, viraram padres, né, e que vão dedicar grande parte do seu apostolado como padre com apologética com os judeus, né, mostrando. Eles têm livros, tem um livro que eu quero comprar depois, que ele fala de cada profecia do Antigo Testamento e como ela se realiza em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eles têm uma análise da condenação de Nosso Senhor pelo Sinédrio, que é bem interessante, né? Então, eles vão mostrar justamente quem vão ser, né? Por isso que eu pus a frase, adivinha, ó Cristo, né? Quem te bateu? Então, quem que vão ser aqueles que vão condenar Nosso Senhor? E por quê? Né? Ele vai dar mais ou menos os argumentos mostrando os partidos que eles tinham. Tá? Eu vou usar para essa aula também um artigo do professor, um texto do professor que ele trata dos escribas e dos saduceus, né? E que ele vai mostrar uma causa muito mais profunda na questão da condenação dos judeus e Cristo, né, no embate que Nosso Senhor vai ter contra os judeus e porque eles vão o odiar tanto. Tá? É bem interessante o livro, né, bem interessante, muito também para conhecimento da época e também para conhecimento de Nosso Senhor. Né? Então é interessante ver de um outro modo as ações de Nosso Senhor no Evangelho. Né? Ele vai se aprofundar nessas questões. Tá? Bom, a situação, né, da vinda de Nosso Senhor, ela vai ser uma situação, lógico, escolhida a dedo. Tá? Então, aqui vocês têm 64 a.C., vocês têm aí, eu peguei 64 por causa da conquista de Jerusalém, mas vocês têm aí mais ou menos a extensão do Império Romano. Então, o Império Romano estava quase fazendo o seu contorno, que era inevitável fazer. Tá? Então, próximo no começo da Idade de Cristo, eles vão dominar todo o contorno do Mediterrâneo, a ponto que vocês sabem que o Mediterrâneo vai ser chamado de Mare Nostrum. Tá? Um capítulo importante dessa tomada vai ser engraçado, mas vai ser as guerras feitas com Cartago, né? Então, o Império Cartaginês, a figura mais de destaque no Império Cartaginês vai ser Aníbal, mas eles vão tomar a metade de baixo, e os romanos vão tomar a metade de cima. Os cartagineses sobem pela Espanha. Então, os dois vão fazer um trabalho no mesmo sentido, e era inevitável que eles tivessem guerras. Isso vai dar nas chamadas guerras púnicas. Nessas guerras púnicas, Roma vai sair vitoriosa. E quando ela vence, ela vai ter tudo que ela tinha e tudo que os cartagineses tinham. Então, os cartagineses vão contribuir muito para essa tomada de poder de Roma. Vai ser muito mais rápido. Né? Eles fizeram metade do trabalho para os romanos. E nessa situação, em 64 a.C., eles estavam próximos de completar todo o contorno. E, sem dúvida, a Judéia era parte disso. Né? Mais cedo ou mais tarde, vai ser dos últimos lugares a ser tomados, ela ia ser tomada, não tinha jeito. Né? A maneira como ela vai ser tomada primeiro como um Estado cliente, tá? Vai ser chamado um Estado cliente, Pompeu, tá? Nessa época ainda estamos na República Romana, o primeiro imperador é Tibério Augusto, e que vai subir ao poder por volta de 34. E aqui a gente tem 34 a.C., a gente tem então o imperador, no caso o general, né, Pompeu, que vai tomar a região como um Estado cliente, por conta da ameaça dos partas. Então são os próprios judeus que vão pedir ajuda para os romanos, né, por causa dessa invasão iminente desse povo do norte que os desafiava. Entrar para o Império Romano era uma coisa que agradava muitas pessoas. Eu costumo falar para as crianças que é mais ou menos a visão
que os cubanos têm dos Estados Unidos, né? Ou que os povos do norte da África têm dos europeus. Então, entrar para o Império Romano era entrar para a civilização. O Império Romano vai ter a extensão que ele teve e vai conseguir o sucesso que ele teve, diferente de todos os outros impérios, porque ele vai fazer uma política extremamente conciliadora. Primeiro porque ele vai em partes, né? Ele tinha sempre essa primeira, esse primeiro passo, que era transformar o Estado em um Estado cliente, no qual ele dava todas as liberdades, e depois ele ia restringindo aos poucos até tomar o poder, né? Ele não se importava muito com religião, tá? O caráter politeísta dos romanos e justamente o caráter de agregar todos os deuses, isso vai favorecer enormemente as conquistas. Então os romanos respeitavam as coisas, eles só queriam ter o poder, né, estabelecido. E por isso que eles vão ter bastante facilidade com isso. Tá? No ano 6 depois de Cristo, né, isso aqui depois dessa invasão dos partas, já tinha até uma legião romana estacionada na região. Tá? Então aqueles soldados, por exemplo, que vão ser usados para prender Nosso Senhor, faziam parte dessa legião. As legiões romanas eram estrategicamente colocadas, elas eram colocadas aqui na Ilíria, nas bordas do Império, né? E aqui era uma região que era importante para garantir. Então, no ano 6 depois de Cristo, a Judéia se torna propriamente província romana. Era questão de tempo, né? Era o óbvio que ia acontecer. Mas para os judeus isso foi um desastre. Porque naquele período, que é o período de Herodes, do rei Herodes, tá? O rei Herodes, que é pai do Herodes Antipas. Herodes Antipas é um dos filhos do rei Herodes, que é o rei Herodes do assassinato dos inocentes. Né? Esse Herodes Antipas é o rei Herodes para qual Cristo vai ser levado na morte, né? Para ser julgado por ele. Tá? Então são dois Herodes diferentes, com personalidades e princípios bem parecidos. Né? O Herodes, o Grande, chamado Grande, ele vai ter um contato muito estreito com os romanos. Herodes Antipas e os outros filhos deles vão ser educados em Roma. Tá? Ele tinha uma amizade pessoal com o imperador romano, com Tibério, esteve em Roma. Então, uma das ameaças que os judeus fazem para Pôncio Pilatos, né, se não condenares esses homens não serão amigos de César, era uma ameaça por conta da proximidade que esses judeus, chamados saduceus, que eu já vou falar um pouco deles, e principalmente dentro dos saduceus, os herodianos, desenvolveram com o Império Romano. Tá? Então, no ano 6, para meio surpresa de alguns judeus, eles viram província romana. Mas isso já era um passo que ia ser dado. Né? Roma, então, nessa época, completa toda a borda do Mediterrâneo. E aqui é muito interessante, né? Nosso Senhor já estava vivo. Daqui para diante, começa um período que a gente, até mais ou menos o ano 130, que a gente conhece como Pax Romana, né? A paz de Roma. Vão ser feitas algumas conquistas, a última conquista é feita com Adriano, mas não no ritmo que elas eram feitas. Então a gente vai ter um período chamado Paz Romana. É justamente nesse período que vem o cristianismo. Né? É justamente nesse período que vem Nosso Senhor, e mais importante até que o período é propriamente da vinda dele, vai ser o período da difusão do cristianismo. Então o cristianismo vai se difundir durante a Pax Romana. Quer dizer, os apóstolos eles vão ter muita facilidade de circulação. Né? Não é por acaso que Santiago vai morrer no fim das terras, tá? Vai até o fim das terras. Então a gente vai ter uma facilidade de circulação muito grande no Império. É um período muito adequado para isso. Tá? Mas, né, em Jerusalém isso foi uma catástrofe. Né? A Judéia ser transformada numa província romana porque se tirou dos judeus os direitos maiores de justiça. Tá? Pôncio Pilatos, nessa época, eu não sei se era ele ainda, era um procurador romano que era encarregado do governo da Judéia. Tá? A Judéia vai ser governada por procuradores. Né? Então tinham procuradores romanos, que não eram judeus, que não tinham nada a ver com os judeus,
que iam lá e que procuravam respeitar as leis judaicas, mas o governo era deles. Eles que decidiam as coisas que iam ser feitas. Tá? E uma das coisas que foi tirada dos judeus nesse período, que esse livro comenta e dá a profecia, é justamente o jus gladi, né? O direito de executar a morte. Tá? Então, o Sinédrio, que era quem dirigia a Judéia, eu já vou falar o que era o Sinédrio, ele tinha o poder de excomungar, tá? Excomungar no sentido de tirar de colocar para fora do templo. E também, né, de matar, de levar alguém à morte. Então, esse era o direito do Sinédrio. Isso foi tirado no ano 6. Por isso que não foi o Sinédrio que condenou, foi o Sinédrio que condenou a Cristo, mas por isso que está no credo, morreu sob Pôncio Pilatos. Foi Pôncio Pilatos que o teve que matar. Né? Bom, aqui está dito no Talmud, né? Também já vou dar uma pequena explicação dessas coisas. Uns 40 anos antes da destruição do templo, foi tirado dos judeus o direito de ditar sentença de morte. Um rabino descreve que foi uma grande desolação. Os membros do Sinédrio cobriam a cabeça de cinzas e se vestiam com cilícios, dizendo: malditos somos nós, pois se há tirado o cetro de Judá e o Messias não veio. Então, aqui, olha que interessante, essa profecia que está no Gênesis, né? Não se apartará. Então, o rabino judeu está no Talmud se lamentando que o cetro foi tirado de Judá e o Messias não veio. Quer dizer, eles não governavam mais e não tinha vindo o Messias. Ano 6, Nosso Senhor estava vivo, né? Tinha vindo o Messias. Aqui tem uma confusão nos anos, eles são todos ano 6, ano 7, ano 8, por conta da diferença que tem no calendário. Né? Mas, enfim, é certo que Nosso Senhor já tinha nascido. E aqui ele se refere a que profecia? A essa profecia. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão do comando de seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Então, isso aqui no Talmud, isso aqui que é interessante, os rabinos já reconheciam como um problema, né? Então, nós não temos mais o cetro e o Messias não veio. Só que é interessante para ver como eles vão ser cegos ao meio-dia, como eles vão ter todas as profecias, uma a uma, sendo realizadas, né? E mesmo assim, eles não vão reconhecer Nosso Senhor. O que era o Sinédrio? Tá? O Sinédrio quer dizer assembleia de gente sentada. Ele era composto por 71 pessoas. Dentro dele havia 3 classes, a classe dos sacerdotes, a classe dos escribas e doutores da lei e a classe dos anciãos. Cada classe era composta de 23 membros, mais ou menos. Tá? Só que a origem do Sinédrio, alguns dizem que ela remonta a Moisés, né, que criou uma assembleia, mas, na verdade, isso aqui foi interrompido, a tradição do Sinédrio desde Moisés foi interrompida, vai ser restaurada no período das sinagogas, tá? E o que a gente sabe, apesar de não conhecer bem, provavelmente é do período das sinagogas, né? É a volta da Babilônia, para organizar o povo, né? E o Sinédrio era a assembleia diretiva do povo judeu, tá? Eles que governavam a Judéia, tá? No Sinédrio, a gente tinha a camada sacerdotal, então, que eu falei para vocês, que era composta por sacerdotes. Né? Depois tinha os escribas, que tinham lá levitas e leigos que tinham conhecimento da lei. Eles não eram sacerdotes, mas eles sabiam toda a lei, eram comentadores da lei, eram chamados sábios. E, por último, tinha os anciãos, que eram as pessoas ricas, os notáveis da nação. Tá? O Evangelho fala claramente disso, né? Diz que os sacerdotes, os anciãos e os escribas se reuniram para julgar Jesus. Tá? Quando ele fala desses 3 grupos, ele está falando do Sinédrio. Né? Então, isso aqui, você vê, aqui está em São Mateus, São Marcos, São João e nas epístolas. Tá? Os sacerdotes e os escribas, eles dominavam o Sinédrio, principalmente os sacerdotes. O Sinédrio tinha um presidente, tá? E esse presidente chamado Nassir, invariavelmente, era o sumo sacerdote, que era o primeiro sacerdote de todos eles.
O sumo sacerdote era considerado o rei da Judéia. Ele governava a Judéia. Tá? O sumo sacerdote e tinha um vice-presidente também. Tá? Para que se convocava o sinédrio? Então tinha sinédrio em várias cidades, mas o sinédrio de Jerusalém era responsável por todos os judeus e era o único que podia excomungar ou que podia dar uma excomunhão permanente ou que podia mandar a morte. Os sinédrios locais eles só podiam dar uma excomunhão parcial. Né? O juízo dos 70 era convocado quando o assunto dizia a respeito a toda uma tribo, ou a um falso profeta, ao sumo sacerdote, ou quando se tratava de saber se deve ser feita uma guerra, se há de se aumentar Jerusalém e seus arredores, ou fazer neles mudanças essenciais, ou declarar que uma cidade é ímpia e está sob o interdito. Então era a autoridade máxima entre os judeus. Né? Apesar dos judeus, eles, até quando os romanos entraram, eles estarem divididos em várias regiões de governo com procuradores diferentes. Tá? Por exemplo, a Galileia, que ficava lá no norte, né? A Judéia ficava no sul, então tinha regiões diferentes. Ele tinha, então, direito de matar alguém à morte, que foi reconhecido pelo Império Romano, mas depois foi tirado. Esse direito, essa aqui é uma reconstituição do templo, né, de como seria, esse direito só podia ser exercido numa sala, que era a sala chamada Gazit, ou sala das pedras de sileria. Pedra de sileria é pedra cortada, né? Essas pedras assim que eram todas retinhas. Então só podia condenar uma pessoa à morte nessa sala. Isso por causa de uma indicação do Deuteronômio, se não me engano, que diz que escolherá um lugar e nesse lugar que irá julgar. Então os judeus, como eles seguiam a lei muito ao pé da letra, né? Eles tinham todas essas regras divididas. O importante nos judeus, a gente vai ter a questão da primeira diáspora. Tá? A diáspora vão ser as dispersões do povo judeu. Tá? A primeira diáspora vai ser em 587 a.C. A segunda diáspora vem com a destruição do templo de 70. Tá? O rei persa, Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém e vai levar os judeus como cativeiros para o cativeiro famoso, o cativeiro da Babilônia. Tá? Lá na Babilônia, a Babilônia fica aqui, né? Então era bastante distante de Jerusalém. No começo ele não destruiu o templo, mas depois ele vai voltar e destruir o templo. Então o primeiro templo, que é o templo de Salomão, o templo que foi arquitetado pelo rei Davi e construído por seu filho Salomão, foi destruído nesse cativeiro. Tá? E os judeus, sem o templo, eles não tinham onde fazer sacrifício. Sacrifício para os judeus só podia ser feito no templo, né? Diferente de mesmo hoje. Né? Então a gente tem as igrejas católicas. Né? A nossa pequena capelinha aqui, ela tem tanta dignidade e importância como uma capela maior, porque nela está nosso Senhor Jesus Cristo e nela é celebrado o mesmo sacrifício que é o santo sacrifício da missa. Então a dignidade é imensa. Tá? Para os judeus não. Né? Para os judeus, o único lugar onde se podiam fazer sacrifícios era o templo. Fora do templo, nenhum lugar. E eles vão então para a Babilônia. Lá na Babilônia, né, para manter as coisas unidas, o profeta Ezequiel vai organizar as casas de oração, que são as sinagogas. Tá? Então, as sinagogas que os judeus têm até hoje vêm daqui. Então, já que não se podia fazer sacrifício, pelo menos eles iam ler a Torá. Né? Pelo menos eles iam ler os livros judeus e comentar para se manter unidos. Ele fez isso e foi uma coisa boa para manter o povo unido e para manter o povo com as mesmas ideias. Tá? O exílio vai durar de 587 a 538. Né? E quando eles voltam com Ciro vai ser o libertador, eles vão reconstruir o templo em 515. Esse é o segundo templo. É o templo que vai ser destruído em 70. É o templo que Nossa Senhora frequentou. Tá? Ele vai sofrer uma reforma muito grande com o rei Herodes o Grande. Bom, aqui só para a gente se situar, né, e dar os nomes, que a maioria de vocês deve conhecer, mas só para a gente entender,
Então, Pentateuco, né? O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. O Pentateuco está no nosso Antigo Testamento. O Pentateuco é a Torá para os judeus. Então, o livro sagrado dos judeus é o Pentateuco, o nosso Pentateuco, é a Torá. Tá? São os livros escritos por Moisés, né? Da onde eles vão tirar as leis deles. Tá? Do Pentateuco, por causa das sinagogas, vai surgir o que se chama de Torá oral. O que é a Torá oral? Então, os judeus iam nas sinagogas e comentavam a Torá, faziam uma exegese dos versículos da Torá, explicando o que significava. Esse comentário, né, que era feito pelos mestres, mestre em hebraico quer dizer rabi, né, pelos rabinos, era decorado muitas vezes e era transmitido de forma oral. Tá? Então, eles vão decorar e vão transmitir de forma oral. Isso vai ser codificado com a Mishnah. Tá? A Mishnah vem depois de Cristo. Ela vai ser a Torá oral escrita. Né? O que é a Mishnah? É a redação, lógico com algumas diferenças, mas da Torá oral. Eles vão dizer depois que Moisés, na verdade, ele recebeu 2 revelações. Ele recebeu a Torá, o Pentateuco, todas as coisas que estão escritas lá, que ele vai escrever, os mandamentos, mas também a Torá oral. Né? Ele recebeu tudo isso. Tá? Torá, Mishnah significa repetição. É por causa do método mnemônico que eles usavam. Depois da Mishnah vai vir o Talmud. Né? O Talmud é o comentário da Mishnah. A Mishnah ela vai ter uma importância muito grande para os judeus, mais do que a Torá, mais do que o Pentateuco. Então eles vão comentar a Mishnah, como era natural. Vocês comentavam a Torá, eles vão comentar a Mishnah. Isso vai dar o Talmud, que eles vão considerar mais que a Mishnah. Tá? Então o Talmud é o comentário da Mishnah, é a Mishnah escrita. Talmud significa ensinar por discussão. Depois, os judeus ainda têm vários outros livros que eles consideram, mas o mais importante que as pessoas ouvem falar é a Cabala e o Zohar. O Zohar é um capítulo da Cabala. A Cabala é um método esotérico, ela propriamente não é um comentário do Talmud da Mishnah, apesar de, lógico, incluir isso, mas ela dá um método esotérico para os judeus fazerem as interpretações deles, né? Para a gente entender. Então, a gente tem o Pentateuco, a Torá, os 5 livros de Moisés. O comentário da Torá é a Torá oral. A redação da Torá é a Mishnah. O comentário da Mishnah é o Talmud. Tá? Então, a gente vai ter essas fases de distanciamento. Não é à toa que Nosso Senhor vai dizer, vós, por causa da vossa tradição, porque esse ensino era uma tradição entre os judeus, repetida de pai para filho, de filho para pai, mudastes a lei. Né? Então, eles se afastaram enormemente daquilo que Deus vai dizer. E é isso que o professor comenta, tá? Nesse artigo importante que ele tem, bem importante, onde ele fala que Nosso Senhor ele veio nessa época e ele vai combater tão incisivamente os fariseus, não só porque eles tinham o coração cheio de riquezas, pensando... ou a hipocrisia de fingir que eram piedosos, etc. Mas principalmente porque eles tinham escondido uma doutrina que eles ensinavam para os filhos. Eu vou comentar aqui uma frase do Scholem, né? O Scholem diz na mística judaica que o Talmud fala que toda a lei ia ser abolida, que tudo ia acabar. Tá? Toda essa lei ia ser mudada. Né? Então, no fundo... não importa nada, tá? Não importa nada, tudo vai acabar. Bom, aqui a frase de Nosso Senhor. E assim, por causa da vossa tradição, mudastes o mandamento de Deus. É em vão que me honram, ensinando doutrinas e mandamentos dos homens. Doutrinas e mandamentos dos homens, o que Nosso Senhor quer dizer com isso? Ensinando essas repetições, bem entendido, na Mishnah, por exemplo, melhor que na Mishnah, na Torá oral, havia coisas lícitas, né? Coisas que eram realmente explicações da Torá. Mas no Talmud vai haver um tal distanciamento e principalmente vão se incluir aí tá, o germe de 2 coisas que vão ser desenvolvidas pela Cabala, que é a questão do Bereshit e a questão da Merkabah.
né? O Bereshit não vou comentar aqui, mas só para saber o que é, vai tratar da origem de Deus. Então, vai ser toda uma doutrina que vai ser explicitada pela Cabala, mas que nesse tempo já havia, que vai dizer que, na verdade, aquele Deus do Antigo Testamento é o demiurgo, tá? Que o mundo ele é ruim, né? E que, na verdade, tudo que a gente vê aqui é uma prisão, tá? E a Merkabah vai tratar de como fugir dessa prisão, que é a visão do carro de Deus, né? Então, uma doutrina mística para se escapar desse labirinto, dessa prisão. Então, essa doutrina era a doutrina que os fariseus defendiam. Era a doutrina que, principalmente, Nosso Senhor vai atacar. Por isso que Nosso Senhor vai chamar eles duramente de sepulcros caiados. Né? Porque por fora eles praticavam tudo o que diziam, mas o coração deles estava longe. Né? Então, a frase, Deus é espírito e espírito quer ser adorado. Eles vão fugir disso. Então, o Scholem, tá? Que é o especialista, maior especialista na questão de mística judaica, ele vai falar que, na verdade, então, Moisés recebeu 2 Torás, a escrita e tudo que se refere a ela e a Torá oral. Não é possível uma sem outra. Isso ele fala que os judeus comentam. Aqui uma frase, né? Se um homem disser, isso aqui está na Mishnah, hein? Não é nem no Talmud já. Se um homem disser, não há obrigação de usar filactérias, filactérias é isso que está na foto, né? Que é muito o símbolo da religião judaica, tá? Então eles usam esses pergaminhos enrolados, eu já vou dar a citação do Deuteronômio que Deus manda, entre aspas, isso, né? E usam a Torá na testa também, tá? Então eles usam esse quadrado na testa que tem versículos da Torá, e aqui são pergaminhos que tem que estar no braço esquerdo, né? E tem que estar até na mão, enrolado, e que chegam aqui até o peito, tá? Então, se o homem, isso é usado por eles no sábado, pelos judeus ortodoxos. Se um homem disser que não há obrigação de usar filactérias, ele transgride as palavras da lei. Então, está fazendo errado. Mas ele não é culpado. Se ele disser, deve haver nelas, nas filactérias, 5 repartições. Então, fazer lá uma mudança. Então, ele acrescenta algo às palavras dos escribas. Então, ele é culpado. Então, quer dizer, se ele deturpa a Torá oral, o que os escribas ensinaram, né? Se ele deturpar o que está dito no Deuteronômio, não tem problema. Agora, se ele deturpar a Torá oral, aí ele é culpado. Então, isso aqui mostra na Mishnah já como eles consideravam mais importante o que diziam os escribas do que a própria lei. Tá? O Scholem, né? A futura abolição dos mandamentos é mencionada no Talmud e foi dada pelos cabalistas, foi usada pelos cabalistas para se referir à completa espiritualização dos mandamentos, que haverá de tomar lugar quando a gente tiver o domínio da árvore da vida. Então, no futuro, os mandamentos vão ser abolidos. Muito parecido com todas as seitas gnósticas que a gente vai ver na Idade Média, né? Ou as seitas gnósticas atuais, ou as heresias dos primeiros séculos, tá? Que vão ter essas doutrinas lá dentro. Então, na Mishnah tem doutrinas, né, que deviam ser ensinadas a poucos. Agora, falando um pouco dos partidos, tá? O que a gente tinha em Jerusalém nessa época? A gente tinha os chamados fariseus, os saduceus, os essênios, os publicanos, os zelotas, né? Que vão ser 5. Fariseus, saduceus, essênios, publicanos e os zelotas. Os herodianos são um grupo dos fariseus, mas é interessante que sejam 5. Então, a gente tem os fariseus, né? Os fariseus quem que eram? Então, a gente tem... Os fariseus era, a rigor, o grupo que se mantinha fiel à lei, tá? Mas como Nosso Senhor vai mostrar nos evangelhos, fiel à casca da lei, né? Eles, quando a gente houve a dominação grega na Judéia, os macabeus vão se opor com resistência. E aqui que vai surgir esse partido, um partido de judeus que se opunha ao helenismo. O helenismo é a mistura da cultura grega com as culturas dos demais povos da África, da Ásia, e que vai ter uma força de penetração muito grande, vai dominar a Roma, vai dominar tudo quanto é lugar, porque a cultura grega era uma coisa muito forte.
E ela vai arrastar todo mundo e levar junto o seu politeísmo e toda a sua má filosofia. Tá? A isso os fariseus vão resistir. Né? Então, em muitos lugares se adotou a língua e o costume gregos. E isso os fariseus vão resistir se entrincheirando na observância da lei. Então, a lei é que eles vão agarrar. Tá? Então, eles vão ser extremamente rigoristas na aplicação da lei escrita e oral. Tá? A maioria dos escribas e dos doutores da lei pertencia ao grupo dos fariseus. Tá? Esses escribas doutores da lei eram os que tinham mais prestígio, porque os sacerdotes, eu vou dar aqui depois uma descrição do próprio Talmud, falando dos sacerdotes dessa época. Então eram lamentáveis, né? Viviam na riqueza, na opulência. Os escribas pelo menos não, né? Alguns deles pelo menos. Né? Então tinham um pouco mais de... era um pouco mais... menos escrachados nas coisas que eles tinham. Né? Tinha um prestígio moral maior. Tá? O Flávio Joséfo, que é a parte de tudo isso, né? Historiador romano, que foi judeu, então ele vai conhecer os judeus por dentro. Ele estava na queda de Jerusalém no ano 70. Ele mudou de lado, tá? Mas ele conhecia muito eles. Então ele fala, os fariseus impunham ao povo muitas leis provenientes da tradição dos antigos, que não estavam escritas na lei de Moisés. Então, além das leis de Moisés, eles observavam um monte de coisa. Aqui, falando das filactérias, né? Os mandamentos que te dou hoje, essa é a citação do Deuteronômio. Então, os mandamentos, isso aqui é eu esqueci o nome disso aqui, mas uma Torá que eles põem na porta. Tá? Então, eles também, além daquelas faixas, isso aqui é muito comum, no Einstein tem. Tá? No Hospital Einstein tem uma em cada porta dessa daqui, pelo menos tinha quando eu fui para lá umas vezes. Os mandamentos que te dou hoje serão gravados no teu coração. Tu os incultarás a teus filhos, e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho. Ao te deitares e ao te levantares, há de prendê-los à tua mão como sinal, e o levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais das portas de tua casa. Então, vamos fazer o jeito mais fácil, né? Em vez de praticar, vamos colocar na porta. Eles colocavam na mão, como eu falei, no coração tinha uma dificuldade, né, de gravar no coração. Então, eles subiam as faixas até aqui, por isso que era a mão esquerda, para ficar próximo do coração. E o negócio lá grande na testa, tá? É o auge da interpretação literal das coisas, né? Por isso que São Paulo vai dizer, a letra mata, o espírito vivifica. E por isso, isso aqui, eles vão falar, isso vai ser abolido. Porque eles viam que não tinha cabimento. Né? Por isso que é fácil falar, isso vai ser abolido, a lei vai ser abolida. Tá? Que é a citação do Deuteronômio? Então ele está falando da lei, ele está falando que os cristãos, que os judeus, tinham que ter os mandamentos no coração, quer dizer, dominar a vontade pelos mandamentos da lei, que eles tinham que ter na mão como sinal, que a mão simboliza as obras, em tudo que eles fizessem, que eles tinham que levar como uma faixa frontal diante dos olhos. Né? Então, a outra tradução que fala na testa, quer dizer, nos pensamentos. Tá? Tu escreverás no umbral da tua porta. Então, em tudo aquilo que entra pelos sentidos, deve ser colocado os mandamentos de Deus. Não é fácil, uma interpretação literal que eles davam, né, que é muito cerrada mesmo, né, só para ver. Caifás, Anás, Malco, tá, eram fariseus. Bom, os saduceus. Os saduceus é o contrário, foram os judeus que ficaram expostos às influências gregas, né? Só que esses dois, a diferença dos... A gente vai ter os fariseus, os saduceus e os samaritanos, tá? Os fariseus e os saduceus, eles vão conservar ainda a origem de raça. Os samaritanos, eles vão ter as ideias mesmas que os saduceus, mas ainda vão misturar a raça. Tá? Então, a diferença dos saduceus para os samaritanos. Então, abertos às influências estrangeiras,
procuravam conciliar o helenismo com a teologia hebraica e a filosofia grega. E vão cair nas heresias. Eles negavam a ressurreição, negavam o juízo universal, a vida após a morte, os anjos, tá? Eles diziam que a alma morria com o corpo, né? Que não tinha mais nada depois disso. O livre-arbítrio vai ser muito valorizado. Os sacerdotes estavam dominados pelos, apesar de Anás e Caifás serem dos fariseus, eles vão ter posições bem dúbias, eles estavam dominados pelos saduceus. Tá? São Paulo, quando foi preso uma vez, ele usou essa disputa dos saduceus e dos fariseus para escapar. Ele começou a fazer perguntas sobre a ressurreição, eles começaram a se matar de brigar, né? E ele conseguiu. Os saduceus eram aqueles que tinham alianças com os romanos, eram materialistas. Um dos grupos dos saduceus são os seus herodianos, tá? Que eram os que seguiam a política de Herodes, que era mais próximo ainda, tá? Muito próximo mesmo. Depois a gente tem os essênios, né? Os essênios é um grupo que tem a mesma posição dos fariseus, só que mais radical. Eles vão falar assim, não, nós temos que ser contra toda essa invasão grega de filosofia, mas mais que isso, a gente tem que fugir. Fugir no meio do deserto, viver no meio do isolamento. O Flávio José que os descreve, olha os costumes deles, propriedade em comum, escatológicos, extremamente, né, falando do fim do mundo, de tudo. Por isso tem que fazer uma penitência, rigorosas penitências, contra, entre aspas, porque tinha uma certa tolerância, né, mesmo por conta de toda a questão do messianismo na cultura judaica, o casamento, né, mas não era muito, quem estava no estado celibatário era muito melhor. Inúmeras purificações, eles tinham que tomar banho antes de cada refeição. Então, era uma coisa assim muito meio no deserto. Né? Alguns você conhece, falam de São João Batista, que não tem nada a ver com essa doutrina. Né? Isso aqui tem traços de gnosticismo. Tá? Depois a gente tinha os chamados zelotas. Tá? Os zelotas são seus radicais fervorosos. Eles também, da mesma posição dos fariseus, mas é mais um grupo político. Era um grupo que queria a dominação dos judeus, que queria que os judeus ganhassem. Os fariseus também vão querer isso, mas esses muito. A gente pode identificá-los propriamente como os nacionalistas. E aí a gente tinha os samaritanos. Tá? Os samaritanos, eles são uma mistura de raça, por isso que eles eram extremamente desprezados por todos. E por isso que Nosso Senhor vai falar sempre bem e dando bons exemplos com os samaritanos, com a mulher do poço, com o bom samaritano. Né? Então, eles tinham se misturado, tá? Eles habitavam essa região aqui da Samaria, e eles não tinham sangue judeu puro, o que para eles era muito mal visto. Tá? Eles não podiam nem entrar no templo. Eles eram proibidos, qualquer samaritano era proibido de entrar no templo. Por isso que a mulher samaritana fica tão espantada de Nosso Senhor lhe dirigir a palavra, né? E tudo mais. O Sinédrio, então, tinha todas essas classes. E quem eram as pessoas do Sinédrio? Para não demorar muito. Tá? Então, aqui, esse autor, ele dá a lista de todo mundo que ele conseguiu descobrir. Eu não vou falar de todo mundo, pode deixar. Das 3 classes. Né? Então, aqui na classe dos sacerdotes, ele lista uns 12, 13, 14. Na classe dos escribas, ele lista mais uns 10, e nos anciãos, aí ele lista só uns 6 ou 7, como gente menos importante, eles vão ter menos destaque histórico. E aqui é interessante, né? O sumo sacerdote, no período da morte de Nosso Senhor, era Caifás. Tá? Embaixo dele, né? Antes dele, a gente tem... logo depois dele foi sumo sacerdote Anás. Né? Anás era considerado o homem mais feliz de seu tempo. Tá? Por quê? Porque Eleazar, Jonas, Teófilo, Matias, Ananias eram todos filhos de Anás. Caifás era sogro de Anás. Então, ele tinha o Sinédrio na mão. Né? Ele tinha, então, todos os autores falam que, na verdade, a grande figura do Sinédrio era Anás, que era uma figura que não aparece, tá? É Caifás que dá a cara lá para julgar Cristo, mas que era dirigido por Anás. Né? E aqui tem outros sacerdotes, e a gente vai ter uma família também,
que era a família que vinha de Herodes, né? Da mulher de Herodes, a mulher que Herodes casou e fez... A gente vai ter vários deles que eram ricos, que eram opulentos, que não tinham... encolerizados, tá? Glutões, né? Então, esse Anias ben Nebdi é falado no Talmud, né? Que ele fazia festas e mesmo para se manter, ele matava 300 cordeiros, tinha toneladas de vinho e tudo guardado. Então, era gente que não tinha nenhum bom parâmetro moral, tá? Todos eles, né? Dentro deles não tinha nenhum que se dissesse, não, esse é uma pessoa honrada, que se distinguia, esses que são conhecidos. Tá? O Talmud fala deles, desculpa que eu não deu tempo de copiar, né? Se refere assim aos sacerdotes, né? Que praga a família de Simão Boeto, esse que era o do partido de Herodes, que estava lá com o filho, com um monte de gente também, tinha uns 3, 4 filhos dele lá. Malditas sejam suas lanças, que praga a família de Anás, malditas sejam seus cibidos de víboras, que praga a família de canteiro, malditas sejam suas plumas, que praga a família de Ismael, ben Fabi, malditos sejam seus punhos, né? Sempre falando da cólera deles. Eles são sumos sacerdotes. Detalhe, todos esses, eu falei, Caifás foi o sumo sacerdote, mas depois o outro foi sumo sacerdote, o outro. O sacerdote, a função de sumo sacerdote, entre eles se alternou até a queda do muro até a queda de Jerusalém. Malditos sejam seus punhos, etc. e tal. Eles são sumos sacerdotes, seus filhos são tesoureiros, etc, etc. Então, golpeiam o povo com bastões, né? Quer dizer, agem com o povo com violência. Isso está no Talmud, tá? Então, falando muito mal da classe sacerdotal. Quer dizer, não é nenhum cristão falando disso, são os próprios judeus falando quão íncos eles eram, tá? E os escribas e os doutores da lei, né? Entre os escribas e os doutores da lei merece destaque um deles, que era o mais honrado deles, chamado Gamaliel. É dito pelo Talmud, quando morreu o rabino Gamaliel, desapareceu a glória da lei, né? Esse aqui vai ser professor de São Paulo, tá? E vai defender os apóstolos. Quando o Sinédrio pediu a morte dos apóstolos, ele vai dizer, né? Desistam de se meter com esses homens, porque se provém dos homens essa empresa, ela se dissolverá. Mas se provém de Deus, não poderá dissolvê-la. Ele vai se converter, né, e é incluído entre os santos. Tá? Ele vai participar de toda a questão da condenação, não se sabe quanto, né, provavelmente não muito, porque ele era observante da lei, e os outros não foram, mas ele vai tomar outro partido. Tá? Depois a gente vai ter esse aqui, que é uma das figuras que pode ser o arquétipo dos doutores da lei na época. Diziam que os anjos o atendiam, descendo e subindo segundo a sua vontade. Ele era tão sábio, que a mãe dele venerava ele e bebia água que lavava seus pés. Diziam que ele era como Deus, né? Se alguém opõe, e o próprio Talmud, textos do judaísmo vão dizer isso, se alguém se opor ao seu doutor, isso ele está falando no geral, não só em relação a esse, é como se opusesse a Deus mesmo. Se alguém disputa com seu doutor, é como se disputasse com Deus. Se alguém pensa mal de seu doutor, é como pensasse mal de Deus mesmo. E Nosso Senhor vai dizer, né, guardai-se dos escribas, guardai-vos dos escribas, que gostam de passear com sua ampla roupagem e ser saudados pelas praças e ser chamados de mestres. Tá? Então, Nosso Senhor vai atacá-los também. Tá? Vai atacar os fariseus e vai atacá-los principalmente pelo orgulho. Depois vão ter os anciãos. Entre os anciãos a gente vai ter o vício principal deles não ser a avareza, né? O apego das riquezas. Então, a gente vai ter José de Arimateia, que era rico, tá? E eu pus primeiro, porque esses dois vão se opor à condenação de Cristo. Eles não vão participar das condenações, ainda que timidamente, com medo do que lhes ia acontecer, né?
eles vão depois, José de Arimateia, que tinha muito prestígio, era muito rico, ele que vai pedir o corpo de Nosso Senhor para Pilatos. E Nicodemos, que vai defender a Cristo, a ponto de dizerem para ele, acaso tu também é Galileu? Né? Ele vai comprar mirra para sepultar a Nosso Senhor. Então, esses dois, eles vão se converter ao cristianismo. Tá? A maioria, agora, a grande parte deles era aduladores e cruéis. Tá? Saduceus, materialistas contra a ressurreição. Né? Então, essa vai ser a assembleia que vai julgar Nosso Senhor. Lógico que Nosso Senhor fugia completamente do perfil do Messias que eles esperavam. Né? Então, o Messias, que era Galileu, como eles diziam, tá? Então estava fora da origem nobre do povo judaico. Eles diziam, as profecias falam que virá de Belém. Né? Eles conheciam de cor as profecias. Tá? E esse é Galileu, né? Tá errado. Tá? E depois também, porque todo o amor que eles tinham pelos bens e pelas riquezas, não podia aceitar um Messias que escolheu como berço de nascimento um cocheiro, né? Um estábulo, tá? Que escolheu a palha e um estábulo para nascer. Né? Então, eles queriam um Messias político, um Messias que desse para eles o controle de Roma. Então, por isso que eles choravam quando o poder dos judeus foi tirado de Roma. O Messias não veio. Cadê o Messias que vai nos colocar como guerreiros, que vai expulsar e dominar o Império Romano? Né? E é engraçado que Nosso Senhor vai fazer justamente isso. Apesar de morrer e durante a vida não fazer nada disso, 200 anos depois, o Império Romano está dominado pelo cristianismo. Né? Então, realmente, até isso Nosso Senhor fez. Né? Até dominar os romanos como eles queriam, Nosso Senhor fez. Então, para matar Nosso Senhor, eles vão fazer 3 reuniões. As reuniões vão ser feitas depois de grandes acontecimentos. A primeira reunião vai ser feita depois da cura do cego de nascimento. Então, quando Nosso Senhor cura o cego de nascimento, o sinédrio vai inquirir o pai e a mãe. Né? E o pai e a mãe morrem de medo. Né? Sabemos que esse é nosso filho, que nasceu cego. Mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele tem idade, que ele mesmo explique. Tá? Então, morrendo de medo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso que os seus pais disseram, ele tem idade. Então, a primeira reunião, ela foi feita aqui. E eles fizeram um mandato de excomunhão. Aqueles que seguissem Cristo estavam excomungados. Tá? Essa excomunhão tinha 3 tipos. Então, tinha 3 tipos de punição dadas pelo Sinédrio. A primeira era uma simples separação de 30 dias. A segunda era execração, né? Então separação completa, caso, por exemplo, dos samaritanos, expulsão do templo para sempre, e a pessoa estava banida para todo sempre. E a última sanção era a morte, tá? Que principalmente era dada pelos falsos profetas por lapidação. Né? Eles lapidavam. Então aqui, qual que é o caso? Eles tinham se reunido e tinham decidido que aqueles que seguissem a Cristo, eles seriam execrados. Tá? Lógico, Cristo para eles estava execrado, mas também todos aqueles que seguiam a Cristo. Tá? A segunda reunião vai se dar depois do acontecimento tremendo que é a ressurreição de Lázaro. Né? Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram, que faremos? Então, esse homem multiplica os milagres. É interessante, né? Eles vão reconhecer o milagre de Nosso Senhor. Eles não sabiam que era uma coisa completamente espantosa. Como é que um homem morto há 3 dias, com um monte de judeu visitando, ele, de repente, ele voltava à vida? E um cego de nascença. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade. Um deles, chamado Caifás, né, que era o sumo sacerdote esse ano, disse-lhes, vós não entendeis nada, nem considerais como convém, nem considerais
que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Né? Interessante a frase dele, porque também é uma profecia. Né? Então, Nosso Senhor convém que nós o matemos, para que os romanos não venham para cima de nós. Né? Como se os romanos viessem por causa de Cristo. Pôncio Pilatos procurou de todo jeito se safar da condenação de Nosso Senhor. Mas aqui a frase é profética também. Convém que Nosso Senhor morra para a salvação de todos. Né? Na boca de Caifás. E desde aquele momento resolveram lhe tirar a vida. Então eles decidiram que ele estava condenado à morte. Tá? Isso aqui, esse livro vai falar de 27 irregularidades. Eu não vou falar de 27 irregularidades, eu vou dar apenas algumas. Mas essa daqui é a primeira. Então Nosso Senhor foi condenado antes de qualquer processo, antes de qualquer julgamento, houve a condenação. Isso aqui é importante porque os judeus, eles tinham as leis atadas nas mãos, eles tinham as leis na testa, os fariseus se entrincheiravam no cumprimento das leis. Os judeus não eram um povo selvagem, era um povo que tinha a lei, que essa lei foi dada por Deus e que discutiam uma lei, que a lei era uma coisa importante. Então eles tinham mais consideração pelas leis do que os romanos. E aqui, para condenar Nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão burlar todas as leis, porque interessava. Né? Então eles sabiam de tudo isso. A terceira reunião se dá depois de Domingo de Ramos. Tá? Do Domingo de Ramos, da entrada de Nosso Senhor e o triunfo com os ramos. Então os príncipes dos sacerdotes e o povo se reuniram na casa de Caifás. Então a reunião não foi naquela sala, que era a única sala onde se podia fazer julgamento. Né? E deliberaram sobre os meios de prender a Cristo, por astúcia de o matar. E diziam, sobretudo não seja durante a festa, porque era proibido pela lei. Então não pode ser na Páscoa. Vamos esperar a Páscoa. Também por quê? Porque lá para Jerusalém, uma multidão de judeus. Jerusalém estava cheia de judeus, cheia. Ele fala o número aqui, eu perdi, mas eram milhares e milhares de pessoas que se dirigiam para lá. E essas pessoas participaram do triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora eles iam matá-lo, isso é perigoso, eles temiam o povo, não pode ser na Páscoa. E por causa da lei, né, poderá haver um tumulto no povo. Tá? Só que eles vão ser cegos, né, ao meio-dia. Tá? Então, justamente, eles vão ter essas leis e também as profecias. Eles vão reconhecer Cristo nas profecias? Sim, tanto eu esqueci o nome do rabino, que pouco depois da morte de Nosso Senhor, vai mandar banir o livro de Daniel, dos livros sagrados judaicos, porque parecia demais. Isso, porque parecia demais descrevia demais, por demais, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tanto eles reconheciam as profecias, eles falavam, né? Eles sabiam todas elas de cor, tá? Era a Torá oral que eles estavam, não era a Torá escrita, eles não precisavam consultar nenhum livro. Aquilo estava gravado neles, eles sabiam as profecias, eles sabiam todas aquelas coisas. Né? E, no entanto, não vão enxergar. Isaías descreve cegos ao meio-dia, é interessante, né? Porque as profecias, elas são as sombras. As profecias do Antigo Testamento, elas formam o contorno daquele Messias que vai vir. A sombra é uma coisa difusa, que a gente não tem cores, que a gente não vê bem as coisas. Então, são propriamente as profecias. Ao meio-dia, o sol está pino. E a sombra está exatamente embaixo dos nossos pés. Aqui, Nosso Senhor tinha vindo. Então, a sombra se identificava plenamente com a figura. Né? E eles não viram. Eles eram cegos ao meio-dia. Tá? Bom, eles não entendiam as profecias mas pelo menos que eles ficassem com a lei. Pelo menos que eles observassem a lei. Né? Não só a lei, Nosso Senhor vai fazer mais por eles. Eles não viram as profecias, mas pelo menos que eles observassem essa lei que estava na frente dos olhos deles. E eles vão burlar a lei diversas vezes. Então, primeira coisa, era noite. Né? Então, lógico, tinha que ser noite. E tendo Judas tomado as cortes e os guardas fornecidos pelos pontífices e os fariseus, foi lá com lanternas, archotes e armas. Então, ele foi prender com cortes romanas. Tá, alguns livros aí querem dar uma outra identificação, mas eram cortes romanas, eles levaram soldados romanos. Os judeus tinham muita influência entre os romanos. Tá? E apesar de
estarem submetidos. Então, eles levaram as cortes e os guardas e foram prender a Nosso Senhor. Por que eles foram prender Nosso Senhor se era Páscoa, eles não queriam prender Nosso Senhor na Páscoa? Porque se pareceu oportunidade, né? Então, Judas os foi procurar. Então, eles falaram, não, a gente tinha tanta raiva, tanta vontade disso acontecer, que se deixaram levar pelo ódio. E foram prender a Cristo. E essa prisão de Cristo, né, à noite, e o julgamento de Cristo, que vai ser na casa de Caifás, começa à noite. Então, a gente tem aqui a segunda, né, porque a primeira foi que ele já estava condenado. Quando ele pisou no tribunal, eles só precisavam descobrir por quê, mas ele já estava condenado. A segunda é que era à noite. Era proibido pela Mishnah, isso é pela Torá, né? Vou falar na Mishnah, que na Mishnah está escrito, né? Pode se tratar de um assunto capital durante o dia, mas deve se suspender durante a noite. Então era proibido qualquer assunto capital, inclusive da pena capital, pena de morte, durante a noite. E eles vão burlar essa lei, tá? Eles não vão aceitar isso. Depois, a Mishnah fala, o Talmud, né? Só se reunirão desde o sacrifício matutino até o sacrifício vespertino. Então, o Sinédrio só podia se reunir nesse intervalo, tinha que fazer o sacrifício matutino e depois interromper qualquer sessão depois do sacrifício vespertino. Isso eles também vão burlar, né? Então, de novo, eles vão burlar a lei. Não julgarão nem na véspera no sábado, nem na véspera do dia de festa, tá? Eles vão começar na quinta-feira à noite, o julgamento vai ser feito sexta-feira de manhã também, que era a véspera de sábado, não podia. Mas não era só a quinta-feira à noite, não era só véspera do sábado, era a véspera da festa mais importante que eles tinham, que era a festa da Páscoa. Não podia, e eles vão lá fazer. Tá? Por isso que falo que Nicodemos e José de Arimateia não foram, né? Porque eles observavam a lei, não é hora de fazer isso. Tá? Então, a lei o salvou. Entretanto, aí começam outras coisas que vão ser contra as leis dos judeus. Né? Isso aqui só contra as leis dos judeus. A gente não está falando não está analisando a inocência ou não do culpado, do réu. Entretanto, o pontífice interrogou a Jesus. Sobre o depoimento de 2 ou 3 pessoas, morrerá aquele que tiver de ser posto à morte. Ninguém seja morto com um só testemunho contra si. Então, isso aqui vai ser outra coisa, 2 outras coisas erradas. Primeiro, né, quem vai acusar Nosso Senhor é Caifás. Tá? Isso aqui não é normal. Né? Sempre em qualquer tribunal, o juiz ele não pode ser o acusador. Né? Tem que ter alguém que o acusa e o juiz ele tem que ser imparcial para julgar. Quem que acusa Nosso Senhor? É Caifás. Caifás vai ser o principal acusador. Quem que julga Nosso Senhor? É Caifás. Né? Pôncio Pilatos vai tentar safá-lo, Herodes vai tentar fugir do julgamento também, vai fazer, mas quem vai acusar e condenar Nosso Senhor é Caifás. E ele vai ser aquele que o interroga e vai ser o juiz. Né? Então, isso aqui é errado diante de qualquer lei. Depois, devia haver 2 testemunhas de acusação, como lá no caso de Susana. Tá? E essas testemunhas tinham que ser ouvidas separadas pelas leis judaicas. Né? Não tinha 2 testemunhas, e quando eles chamaram, porque eles tentavam chamar alguém para fazer a coisa ficar um pouco mais parecida com a verdade, eles vão chamar juntos. Né? Então, isso aqui foi outra coisa que eles burlaram a lei. Tá? E vão pedir para Nosso Senhor as respostas. Né? A Mishnah tem como princípio, que é um princípio de quase todos os tribunais, né? Que ninguém pode prejudicar a si mesmo. Tá? Então, ninguém pode gerar prova contra si mesmo. E eles vão tentar buscar as provas da boca do próprio Nosso Senhor. Né? A Mishnah também, ela pede um exame do acusado, ela descreve muito benevolente, para tentar fazer a pessoa se arrepender, chegar a um acordo. Né?
Então, olha como ela descreve que deve ser a inquisição da pessoa. Queridíssima filha, qual é a causa do teu pecado? Tá? E foi desse jeito a de Nosso Senhor. Né? Então, Nosso Senhor vai ser instado a responder, e olha o que ele vai dizer para Caifás. Eu falei publicamente ao mundo, ponto. Quer dizer, primeira coisa, vocês têm uma doutrina que ensinam de forma secreta. Então, as palavras de Nosso Senhor são muitíssimo bem pesadas. Ele aqui ataca eles, né? Eu falei publicamente, ensinei sempre na sinagoga, não escondido, e no templo, onde ocorrem todos os judeus, nada disse em segredo, né? Isso aqui é um tapa na cara de todos aqueles lá. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que eu tenho dito, né? E aí um dos guardas vai dar uma bofetada. Quer dizer, o tratamento bastante benevolente de Nosso Senhor. Assim respondes ao pontífice, e Nosso Senhor vai dizer, se falei mal, mostra o que eu disse mal. Se falei bem, por que me feres? Né? Aí, então, os príncipes do sacerdote vão procurar algum testemunho, quer dizer, vão fazer tudo ao contrário. Não foi o testemunho que levou o réu ao tribunal, mas vai ser a vontade de morte deles, a sentença de morte, que vai procurar uma justificativa de condenação. Tanto é que essa justificativa muda, tá? Para Caifás, a justificativa que ele tinha que morrer, que ele se declarou filho de Deus. Para Pôncio Pilatos não dava. Então eles vão falar, ele quer ser rei dos judeus. Né? Agora, para Caifás já dava. Ele quer ser rei, porque ele era saduceu, e também filho de Deus. Então Herodes já entendia as duas coisas. Então vai mudando até a acusação. Né? Então, não o encontraram, posto que tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por último, chegaram 2 testemunhas. Tá? Então, aí eles vão depor juntos, outra vez errado, tinha que ser separado, né? E os 2 vão dizer juntos. Ele disse, tá, que destruiria o templo feito pela mão do homem e que 3 dias edificaria outro, né? Que não será feito pela mão do homem, tá? Então, ele até comenta aqui, o autor, né, que a frase de Nosso Senhor é que se o templo fosse destruído, se destruíssem o templo, eu edificarei em 3 dias. E que se referia, como ele mesmo explica, à sua morte e ressurreição. Tá? Então, a Mishnah diz o quê? E eles diziam coisas contraditórias. Se um testemunho é contraditório a outro, não se aceite o testemunho. Ah, mas eles vão aceitar. Né? Então, eles vão aceitar as testemunhas, tá? E vão pedir a defesa. A defesa, nesse tempo, era feita pelo próprio acusado. Então, Nosso Senhor não tinha advogados. Ele mesmo tinha que se defender. E agora, né, apesar dele ter falado antes, agora que ele tinha que se defender, ele, porém, estava em silêncio e nada respondeu. Então, aqui, para os 3, quando eles interrogam e ele tinha que se defender, Nosso Senhor vai ficar em silêncio. Para Pôncio Pilatos, e para Herodes e para Caifás. Né? Aqui a gente vê a extensão do silêncio de Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor podia facilmente se defender, não precisava de muito. Ele podia mostrar toda a incongruência da lei que eles estavam burlando. Né? Nosso Senhor sabia disso. Mas não faz nada, Nosso Senhor se cala. Né? Cumprindo a profecia de Isaías. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como uma ovelha emudecida levada ao matadouro, como um cordeiro diante do que o tosquina, não abriu sua boca. Nosso Senhor se cala. Então, Nosso Senhor, o Herodes tenta tirar ainda, não estava bom aquela história do templo, tenta tirar ainda uma razão de morte da própria boca dele. E diz uma coisa, né? Eu te conjuro por Deus vivo, que digais-se ao Cristo, o Filho de Deus. De novo, isso estava incongruente, porque ninguém podia gerar prova contra si mesmo. E Nosso Senhor aqui ele responde, porque aqui não era para se defender, era para se condenar e para dizer a verdade. Tu dissesse, digo-vos mais, que vereis depois o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vir sobre as nuvens do sol. Blasfemou, tá? E a blasfêmia era punida de morte.
Então, Caifás diz então que ele blasfemou. E Caifás rasga os vestidos, né? Rasgar os vestidos era uma atitude dos judeus quando eles tinham extremo horror para aquilo que tinha sido feito e diante das blasfêmias. Só que um sumo sacerdote não podia rasgar os vestidos. Um sumo sacerdote era o único, porque suas vestes eram consideradas sagradas, tá? E eram consideradas o símbolo do sacerdócio do Messias, elas não podiam ser rasgadas. Então, Caifás rasga. Isso aqui é um símbolo interessante, né? É o mesmo símbolo do véu do templo rasgado. Então, aquele sacerdócio, né, foi rasgado. Deus não precisava mais dele. Tá? O novo sacrifício, o antigo sacrifício tinha sido abolido, né? E o novo sacrifício ia ser oferecido. Tá? Então é bem interessante isso. O sumo sacerdote, isso aqui não interessa. Bom, então ele pergunta, o que lhes parece? Isso aqui está errado também. Depois de ser feito um julgamento, tinha que ser feita uma votação, né, um por um, ia um escriba em particular e tomava a opinião de todo mundo, justamente para não haver uma coação, né, muito fácil haver uma coação. E aqui o evangelho transparece mais essa questão que foi burlada da lei. O que lhes parece? Eles responderam, é réu de morte, tá? A Mishnah, os juízes absolvem ou votam ou condenam por votação, né? Então, o processo de votação devia ser concluído no outro dia, não podia ser no mesmo dia. Se uma pessoa era condenada à morte, todo mundo ia para sua casa e se mandava passar uma noite, né? Aqui, ó, todo juízo de crime pode terminar no mesmo dia em que começou-se o resultado dos debates e a absolvição dos culpados. Então, se tinham absolvido Cristo, tudo bem, podia terminar. Mas, se se trata de pena capital, deverá terminar no dia seguinte. Então, tinha que passar uma noite inteira. Quer dizer, eles podiam julgar só no sábado, tá? Mas no sábado não podiam, então lá só segunda-feira. Né? Eles não podiam fazer esse julgamento. Tá? Eles consideravam, né, que as pessoas do Sinédrio deviam ir para casa, não comer nem beber muito vinho, e se juntar em 2 ou 3 e reconsiderar se aquele julgamento deles era justo ou não. Tá? Isso a Mishnah dizia, que não tinha ainda, tá? Mas que tinha o quê? A Torá oral, que eles sabiam decor. Então eles sabiam muito bem isso aqui. E aí o que eles vão fazer? Nada disso. Né? De manhã, tá? Peraí, aqui o Nicodemos José de Arimateia que não estava. O Sinédrio precisava, então, resolver como eles iam fazer para os romanos os condenarem. Porque a condenação já tinha sido feita, mas não valia nada, porque quem matava era o Império Romano. Então, eles queriam deliberar isso. Então, eles vão se reunir de novo. Essa reunião se dá ao amanhecer, antes dos sacrifícios. Tá? Porque os sacrifícios eram feitos depois do dia amanhecer. E isso era proibido pela lei. E não eram simplesmente alguns sacrifícios, era a Páscoa, era um sacrifício importante, que o livro diz que eles não fizeram. Eles se reúnem propriamente na hora de realizar o sacrifício. Porque eles iam fazer, agora eles iam fazer de verdade. Né? Ia ser o sacrifício de Nosso Senhor que ia ser cumprido pela Páscoa. Tá? Depois, era Páscoa, era proibido todo o juízo. E eles vão lá se reunir. Então, de novo, passando Por isso que Deus disse essa frase no Deuteronômio, mantenha a lei nos teus olhos, na tua mão, no teu coração. Né? Se eles tivessem feitos como José de Arimateia e Nicodemos e Gamaliel, eles não tinham se envolvido nisso. Tá? Outra coisa que foi burlada a lei, a pena de morte foi pronunciada na casa de Caifás, mas só podia ser naquela sala lá, que era a sala de pedras cortadas do Sinédrio. Tá? Então, isso aqui, ele dá mais, né? Eu vou parar por aqui, eu só vou fazer acabei a aula, falta 10 minutos, mas eu só vou fazer mais uma comparação com uma parábola, ele dá mais ainda coisas que eles burlaram, tá? Mas é muito interessante, né? A justiça, ela manda dar a cada um ao que lhe convém.
Isso aqui é Santo Tomás, né? Injusto é o tirar de alguém o que convém. Os maiores bens que pode tirar de uma pessoa são a vida e a honra. A maior injustiça é aquela que é cometida contra Deus. Então aqui a gente tem uma ideia do tamanho da injustiça. Nosso Senhor, que foi ferido nos pés, no coração, nas mãos, no corpo todo, né? Ele quis também sofrer a maior das injustiças. Ele quis sofrer essa injustiça e se calar diante dela, que era injustiça contra a lei judaica. Bastava ele abrir a boca para se defender. Mas já era uma injustiça, depois de tudo que ele fez, eles o matarem, né? Mas ainda dessa maneira, né? Com tanta injustiça. Isso aqui dá a ideia da amplitude do silêncio de Nosso Senhor, né? E isso aqui mostra que isso aqui deve calar todas as nossas queixas, né? Porque esse Nosso Senhor é nosso modelo. E foi assim injustiçado, do que nós devemos nos queixar, né? Se ele não se queixou de nenhuma dessas coisas. E aqui muito interessante eu achei, né? Eu lembrei da parábola, né? Olha que interessante. Então, tem a história lá no Novo Testamento, que Nosso Senhor conta da parábola, do homem rico e do mendigo Lázaro. E é engraçado, né, que nenhuma das outras parábolas ele nomeia as pessoas. Então, é o filho pródigo, o pai, as virgens, um homem tinha servos, mas não tem nome. As pessoas não têm nome. Aqui tem nome. Então, o mendigo chamava Lázaro. Tá? Engraçado isso, é curioso, né? Então, conta lá a história, né? Rógulo que mandes... E a história, vocês sabem, a história, ela conta, Nosso Senhor está mostrando ali como aqueles que têm tudo nessa vida vão perder, né? Essas coisas e que se desprezam os pobres, porque o Lázaro, o rico ficava na casa, se banqueteando, e o pobre Lázaro ficava nos degraus da casa, cheio de ferida, e os cães vinham lamber as feridas da perna dele, e ele comia as migalhas que sobravam da mesa do Senhor. Aí conta a história, né, que os dois morrem e que Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. E o rico fica, então, fala com Abraão, porque ele era judeu, né, e pede, pelo amor de Deus, primeiro, ele pede para Lázaro vir molhar a ponta da língua dele, porque ele tinha... isso pelo menos ia ser um alívio para ele. E Abraão explica que há um abismo entre eles, que isso não podia ser feito. Então ele pede Rógulo que pelo menos então mande o Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, e que lhes deem testemunho. Diz o rico que vestia púrpura, tá? Ele descreve que vestia púrpura, era rico e vestia púrpura. Púrpura era a cor dos reis, né? Era a cor que os sacerdotes usavam. Então, isso aqui muito facilmente descreve a classe sacerdotal ou os membros do Sinédrio, tá? Abraão vai dizer para eles o quê? Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Moisés é o quê? Ele está querendo dizer Moisés, quer dizer, eles têm os escritos de Moisés, eles têm a Torá, eles têm a lei e os profetas que os ouçam. E justamente vai ser o que Nosso Senhor vai dar para os judeus. Ele deu a lei. Se eles tivessem seguido a lei, eles não tinham feito o que fizeram. Deu para os judeus os profetas, que tanto eles reconheciam que mandavam tirar os livros, né? E eles não aceitaram isso. E aí, então, o rico continua. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. E olha a frase de Abraão, que interessante. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Então é interessante, né? Eles desprezaram a lei, eles desprezaram os profetas, e Nosso Senhor fez Lázaro voltar. Fez um grande milagre, porque eles pediam um sinal, né? Os judeus pediam um sinal, dai um sinal. E Nosso Senhor disse, eu não darei outro sinal, senão o sinal de Jonas, que ficou dentro da baleia e depois saiu, que era a ressurreição. Nosso Senhor fez o prodígio que eles queriam. Ele ressuscitou Lázaro, né? Então ele mandou o Lázaro, que é lógico, é uma coincidência de nomes, mas é engraçado, é curioso, Nosso Senhor nomear esse e ressuscitar o outro. E aqui a frase de Nosso Senhor é a mesma. Se não ouvem Moisés, quer dizer, eles não obedecem à lei. Se eles não acreditam nos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite e volte à vida. O que aconteceu?
Lázaro ressuscitou, Caifás vai dizer, esse homem faz muitos milagres, o matemos. Né? Então isso aqui, é lógico, é uma parábola que se refere àqueles que não fazem caridade, que vivem no luxo, não se importando com os outros, mas também faz referência aos judeus, né? Faz referência ao modo de vida deles. Por fim, né, voltarão o olhar àquele que o transpassaram. O professor termina uma carta que ele trata dos judeus com essa frase, e num sentido bonito, né, que essa daqui é dito a profecia, e é dito depois quando eles transpassam Nosso Senhor, mas justamente também faz referência aos judeus, que a conversão dos judeus, que um dia eles vão voltar o olhar àqueles que eles transpassaram. Tá bom? Era isso. Okay? Alguém tem alguma pergunta? Silêncio total? Tá bom. Vamos rezar então. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai